Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui no nosso curso de Direito Penal, parte geral. E a aula de hoje nós vamos falar sobre reincidência, ok? Essa e a próxima aula nós trataremos sobre reincidência. Artigos 63 e 64 do nosso Código Penal. Sou a professora Débora Botan, nós já nos conhecemos, não é mesmo? Então, olha só, reincidência. Quem é reincidente? Uma vez reincidente, reincidente para toda a vida? Quais são as consequências de um réu, de um condenado reincidente, né? Tudo isso nós vamos ver nos artigos 63 e 64 do nosso Código Penal. Então, nós falamos que é reincidente. O Código Penal fala, é reincidente. Todo aquele que volta a delinquir, todo aquele que volta a praticar um crime, depois de já ter uma condenação transitado em julgado. Então, é reincidente todo aquele que volta a praticar crime depois de já ter experimentado uma condenação com trânsito em julgado. Então, Alfredo, em 2015, recebeu uma condenação criminal, condenação esta que já transitou em julgado. Já não cabe mais recurso. É uma condenação imutável. Beleza? Beleza. Agora, em 2018, Alfredo volta a praticar crime. Ele pratica um novo crime. Alfredo, ele é primário ou ele é reincidente? Alfredo, ele é reincidente. Por quê? Porque em 2018 a prática deste crime, né, foi posterior o quê? A uma condenação criminal já transitada em julgado de 2015. Então, considera-se reincidente todo aquele que já carrega sobre seus ombros uma condenação criminal com trânsito em julgado. E depois de receber essa condenação criminal com trânsito em julgado, pratica o quê? Novo crime. Pratica outro crime. Esse é o chamado reincidente, para os termos da lei. Então, olha só, artigo 63 do nosso Código Penal. Verifica-se a reincidência. Considera-se reincidente quando o agente comete novo crime. Comete novo crime. Novo crime quando? Depois de transitar em julgado a sentença. Depois de transitar em julgado a sentença. Que no país ou no estrangeiro ou tenha condenado por crime anterior. Sentença, então, para fins de reincidência, essa sentença transitada em julgado, ela não precisa necessariamente dar-se no país, ok? Professor, ele pode, então, ter tido uma condenação fora do país, essa condenação ser validada aqui no Brasil e contar para fins de reincidência? Sim, tranquilamente. Por isso que eu puxei, quando fala sentença que no país ou no estrangeiro ou tenha condenado. Por isso que eu puxei uma setinha aqui, ó, para nós lembrarmos de extraterritorialidade no artigo 7º do Código Penal. Extraterritorialidade. Quando o nosso condenado, mesmo brasileiro, ele pratica um crime fora do país, lá ele é condenado, julgado, essa sentença transita em julgado. Uma vez que essa sentença é validada aqui no Brasil, reconhecida aqui no Brasil, ela vai sim surtir efeitos para ele, para fins de reincidência. Ok? Então, reincidente é todo aquele que já tem uma condenação criminal transitada em julgado sob seus ombros e venha praticar novo crime. Algumas considerações. Então, de acordo com o artigo 63, somente será considerado reincidente aquele que voltar a delinquir depois de ter experimentado uma sentença penal condenatória. Mas não é qualquer sentença penal condenatória. Deve ser uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Com trânsito em julgado. Professora, imagine que um dos processos dele, ó, que legal, bem rapidinho, vamos colocar aqui, ó,
2017. Ele foi condenado e essa condenação está essa sentença condenatória, sofreu recurso, está no Tribunal de Justiça, ok? Vamos trabalhar aqui, TJMT. 3 meses depois, tá? Isso é mês 3 de 2017, a condenação subiu para o TJ, está lá no TJ. Tá? 2 meses depois, professora, no mês 5, ele pratica novo crime, ok? E esse juiz aqui dessa vara, vamos pegar aqui, da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, é super ágil, já está aqui, ó, no mês 6, aplicando sentença. E esse aqui, ó, professora, e esse recurso aqui ainda não foi analisado. Essa sentença aqui ainda não transitou em julgado. Esse juiz, essa juíza aqui, vai poder considerá-lo como reincidente no momento da sentença? Não, não poderá considerá-lo reincidente no momento da sentença. Por quê? Porque essa sentença condenatória aqui ainda não transitou em julgado. Ela ainda não foi revista em 2º grau. Certo? Ok? Então, não é qualquer sentença condenatória que vai gerar a reincidência. Somente aquela sentença condenatória com trânsito em julgado. Significa o quê? Aquela sentença que já sofreu, já foi revista em todos os graus de recurso possíveis e já decidiu-se que aquele caso é imutável. Não há mais a quem recorrer, não há mais motivos, não há mais requisitos que justifiquem recurso. Então, aquela sentença ela está imodificável, ela está imutável, ela já transitou em julgado. A partir do momento que a sentença é considerada imutável, seu trânsito em julgado, aí sim, com a prática de novo crime, o agente será considerado reincidente. Muito bem. Então, aqui eu fiz uma regrinha para nós descobrirmos, detectarmos, identificarmos o que gera e o que não gera reincidência, ok? Olha só, crime antes e crime depois vai gerar a reincidência. A reincidência, crime antes, crime depois, vai gerar a reincidência. Essa reincidência, ela pode ser o quê? Ela pode ser reincidência geral ou reincidência específica, reincidência geral ou reincidência específica. Reincidência geral, ele pratica um furto antes, um homicídio depois. Ele pratica um roubo antes, ok? Pratica um roubo antes e um furto depois. Ele pratica uma lesão corporal antes e um homicídio depois. Essa é a reincidência genérica, a prática de crimes diversos, tá? E a reincidência específica, professor, quando ele volta a delinquir no mesmo tipo penal. Quando ele volta a delinquir no mesmo tipo penal. Furto antes, furto depois. Roubo antes, roubo depois. Essa é a reincidência específica, tá? Então, quando fala em reincidência, crime antes, crime depois, tá? Reincidência geral e reincidência específica. Contravenção antes, contravenção depois. Gera reincidência conforme o artigo 7º do Decreto-Lei 3688 de 41. Crime antes, contravenção depois. Também vai gerar reincidência, mesma fundamentação legal. Contravenção antes, crime depois. Não gera reincidência, gera apenas mal antecedente, ok? Então, olha só que legal. O mais grave antes, menos grave depois, vai gerar reincidência, tá? Porque crime é mais grave que contravenção. Menos grave antes, mais grave depois, não gera reincidência, pode gerar mal antecedente. Ok? Então, fica essa tabelinha aqui para nós sabermos quais são as condutas que geram a reincidência do condenado, daquele que venha praticar um novo crime. A pergunta, a sentença que ainda não transitou em julgado, ela não enseja reincidência, ok? Já vimos isso. Contudo, ela poderá ser considerada para efeitos de maus antecedentes? Ok, professora, não gera reincidência porque não transitou em julgado. Mas olha só, ele está sendo processado? Ele está respondendo a inquéritos policiais? Ele tem um processo lá em fase de sentença, já concluso para a sentença?
Ele não é uma pessoa muito boa aos olhos da lei penal para fins de construção de uma pena para ele. Podemos considerá-lo com maus antecedentes? Então, aqueles que estão respondendo a inquéritos policiais, aqueles que estão com sentenças em segunda instância, em grau de recurso, aqueles que estão sendo processados na justiça criminal, eu não posso considerá-los reincidentes, mas podemos considerá-lo com maus antecedentes? A vontade de responder é que sim, deveríamos, né? Brincadeira. A súmula 444 do STJ proíbe, veda essa consideração. Então, aquele que ainda não tem uma sentença transitada em julgado, não pode ser considerado reincidente, nem tampouco com maus antecedentes. Ok? Então, aquele que está respondendo a inquéritos policiais, aquele que está sendo processado, ele não é reincidente. Beleza, ele é primário. E ele, além de primário, para essa situação, ele é considerado primário com bons antecedentes nesse aspecto. Não podemos considerar os inquéritos policiais que ele responde e nem os processos que ele atua como réu, como maus antecedentes. É uma vedação da súmula 444 do STJ. Olha só, é vedada. O que essa súmula fala? É vedada, é proibida a utilização de inquéritos policiais, de ações penais em curso, para agravar a pena base. Então, não podemos agravar a pena base, lá no artigo 59, quando nós vemos os antecedentes, nós não podemos pontuar como negativo os inquéritos policiais e os processos em curso daquele condenado, do qual o juiz está construindo a pena base. Belezinha? Ok. Professora, como comprovamos a reincidência? Certidão cartorária, ok? A certidão cartorária lá do fórum, nós vamos comprovar a reincidência do nosso condenado, tá? A pergunta que não quer calar. Uma vez reincidente, reincidente para o resto da vida? Não. Uma vez reincidente, não é reincidente para o resto da vida. Não é reincidente toda a vida. Essa reincidência, ela decai no prazo de 5 anos, que é o chamado período de prova. 5 anos, ou seja, 5 anos contados da extinção da punibilidade, o condenado deixa de ser considerado reincidente e volta a ser primário. Então, uma vez reincidente, não é reincidente a vida toda. Contados 5 anos a partir da extinção da punibilidade, ele volta a ser primário. Professor, o condenado terminou de cumprir a pena dele, tá? No ano de 2001. Em 2001, extinguiu-se a punibilidade dele pelo cumprimento da pena. Em 2018, agora, este ano, ele volta a delinquir. Ele é reincidente ou ele é primário? Ele é primário. Por quê? Porque já se passaram 5 anos desde a extinção da punibilidade dele pelo cumprimento da pena. Tá? Então, olha só. Uma vez reincidente a vida toda? Não. Passado o período de prova é um período de teste para o ex-condenado, para o egresso, né? Falou assim, olha, se no período de 5 anos, depois que ele cumpriu a pena, se ele não mais se envolver em nenhuma conduta criminosa, ele já está recuperado. Ele não merece mais carregar sobre seus ombros, né, a reincidência. Ele não merece carregar mais sobre seus ombros o peso da reincidência. Então, depois de 5 anos, o Estado tira dos ombros do egresso, tá, o fardo da reincidência e ele volta a ser primário. Então, passado o período de prova de 5 anos, contados a partir da extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, ok? Se o agente voltar a praticar crime, não mais será considerado reincidente. Ele apenas será considerado com maus antecedentes, conforme artigo 64 do Código Penal.
Peraí, professora. Então, ele vai ser um primário com maus antecedentes? É isso mesmo. Então, olha que legal. E olha que hipocrisia também. Por quê? Por quê, professor? Porque, veja bem, passaram-se 5 anos. Perante a sociedade, ele é primário. Ele é primário, né? Nos autos, ele é primário. Agora, no momento que o juiz for construir a pena dele, o juiz vai ter acesso ao sistema, né? E aí o sistema vai falar o quê? Olha, ele não é reincidente, mas ele já cumpriu pena por um crime. Então, o juiz já vai pesar os olhos sobre ele. Então, olha só, resumo da ópera. Ações penais e inquéritos policiais em curso não são capazes de gerar maus antecedentes. Uma pena já cumprida, que não tem mais o poder de gerar a reincidência, poderá sim ser considerado como maus antecedentes. Compreenderam? Então, de passados 5 anos, ele volta a ser primário, mas ele mantém os maus antecedentes. Tá? E esses maus antecedentes vão ser considerados somente para o juiz, no momento de construir a pena base. Perante a sociedade, ele vai ser considerado primário. Por isso que é uma hipocrisia. Perante a sociedade, ele é primário. A sociedade acredita que ele nunca praticou crime nenhum antes, não é verdade? Mas, no momento em que o juiz está construindo a pena, o juiz vai ter acesso ao sistema de informações, banco de dados, e aí vai constar o quê? Que ele já cumpriu uma pena. Então, isso vai sim ser considerado maus antecedentes para o condenado. Muito bem. Olha só, aqui eu trouxe como exemplo para vocês a reincidência, que chama-se de real, e a reincidência ficta. Quando que nós temos a reincidência real? A reincidência real, quando o agente volta a delinquir depois de cumprir a pena, ok? Depois de cumprir pena. Reincidência real. Ele volta a delinquir depois de já ter cumprido a sua pena. Reincidência ficta. Ele volta a delinquir antes do término do cumprimento de pena. Antes do término do cumprimento de pena. Ok? Então, vamos lá. Um exemplo, reincidência real, quando a gente pratica novo crime depois de cumprida sua pena pelo crime anterior. Então, olha só, em 2014, ele extinguiu a sua punibilidade. Falou, Estado, tô quites com você, já cumpri a minha pena, tô liberadaço. Beleza? A partir de 2014, ele tem um período de prova de 5 anos para fins de reincidência. Se nesse período de 5 anos, contados a partir de 2014, ele não praticar crime algum, beleza? Não praticou crime algum nesse período de 5 anos. Depois desse período é que ele vem delinquir. Ele vai ser considerado o quê? Primário, ok? Agora, se antes do período de 5 anos ele volta a delinquir, ele vai ser considerado reincidente. Uma reincidência real. Por quê? Porque ele já cumpriu toda a pena dele perante o Estado. Então, olha só, 2014, extinção da punibilidade. 2017, prática de novo crime. Entre 2014 e 2017, nós temos 3 anos. Não deu ainda o período de prova de 5 anos que o libera da reincidência. Então, ele vai ser considerado reincidente, ok? Reincidência ficta é quando o agente pratica novo crime depois de ter sido condenado com trânsito em julgado, mas sem o cumprimento da pena. Ele ainda não cumpriu a pena. Então, olha só, em 2017, há uma sentença condenatória transitada em julgado de Joaquim, por exemplo. Ok? De Joaquim.
No mesmo ano, em seguida, logo depois que ele recebe o trânsito em julgado da sentença número 1, ele pratica o quê? Novo crime. Ele nem cumpriu a pena dessa sentença aqui e já praticou novo crime. Então, aí nós temos a reincidência ficta, belezinha? Então, ainda há que se falar na reincidência específica, que já falamos, né? Que é a prática repetida do mesmo crime, furto antes, furto depois, lesão corporal antes, lesão corporal depois, tá? E genérica, que é a prática de crimes diversos, lesão corporal antes, homicídio depois, ok? Furto antes, latrocínio depois, né? Que é o roubo agravado pelo resultado morte. Então, do artigo 63, as informações que nós temos para explorar são essas, ok? Muito bem, vamos lá então. Olha só, 2017, essa questão é super recente. Senhor X está preso e denunciado por um crime do Código Penal, roubo, cometido em 2016. Então, prática de crime pelo qual está preso, né? Praticou o crime de roubo em 2016. Ok, ele está respondendo pela prática de roubo que praticou em 2016. Muito bem. Considerando-se que o senhor X possui outras 3 condenações. Condenação 1, condenação 2, condenação 3, ok? Por crimes praticados anteriores a 2016, ok? Vamos lá, né? A sentença 1 foi proferida em 2015 e transitou em julgado em 2015 também. Então, a sentença 1 transitou em julgado no ano de 2015. Veja bem, quando ele praticou o roubo em 2016, já existia uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Beleza, 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 beleza. Ok. Enquanto que a sentença 2... tá? Proferida em 2016, ainda não transitou em julgado. Não transitou. Então, a condenação 2 ainda não transitou em julgado. Ok? A sentença 3, proferida em 2016, não transitou em julgado ainda. Ok? Então, ó, veja bem. De 3 condenações, apenas uma transitou em julgado. A do ano de 2015. Essas 2 condenações do ano de 2016 ainda não transitaram em julgado. Certo, certo. Na data da sentença, em março de 2017, será considerado para fins de aplicação da pena, nos termos do artigo 61, 1 do Código Penal. Vamos lá. O senhor X, em 2017, na data da sentença, com este quadro aqui, ele vai ser considerado sem antecedentes? Errado. Incompleta. Ele vai ser considerado reincidente? Incompleta. Veja bem, a sentença A e a sentença B não estão erradas, estão incompletas, tá? Então, eu vou considerá-las como erradas. Por quê? Porque para a resposta correta é o quê? É a junção das duas. Tá bom? Então, ele não é considerado apenas sem antecedentes. E também não é considerado apenas reincidente. Letra C. Ele vai ser considerado sem antecedentes? Sim! Por que sem antecedentes? Porque ações penais em curso, né? Inquéritos policiais em curso não são capazes de gerar maus antecedentes. Então, tá certinho. Vai ser considerado sem antecedentes é o quê? Reincidente. Claro que ele vai ser considerado reincidente. Em 2016, quando ele praticou essa conduta, ele já carregava sobre seus ombros o quê? Uma condenação transitada em julgado em 2015. Pronto! Letra correta, letra C. Perfeita essa questão. Galerinha, essa questão desenha todo o artigo 63 e suas implicações, né, do Código Penal. Letra correta, letra C. Ele vai ser considerado com maus antecedentes e reincidentes? Claro que não. Expressa a vedação legal da súmula 224 e, salvo engano, súmula 241
do STJ, que fala que nós não podemos considerar ao mesmo tempo a reincidência, ok? A reincidência para agravar a pena e também alterar a pena base. Não pode ser usada ao mesmo tempo. Isso caracterizaria um bis in idem. Certinho? Letra C dessa questão. Amei essa questão. Essa questão é maravilhosa, muito boa. Prática, né? Uma questão prática. Então, vamos lá. Só mais uma, ó. Oficial de Polícia Civil, 2017 também. Isso aqui é legal por quê? Tá? Para nós sabermos que, em relação à progressão de regime, de cumprimento de pena, conta-se diferente, tá? A pena do reincidente. A progressão é diferente. Então, ó, o lapso temporal para a progressão de regime, em caso de crime não hediondo, crime comum, praticado por reincidente, é de 2/5, 2/3, 1/6, metade da pena, é de 3/5, tá, galerinha? Então, olha só, tá lá na LEP, ok? O prazo, tá, para o condenado que não pratica crime hediondo, ok? Progredir de regime de cumprimento de pena é de 3/5 da pena. Você precisa saber na sua prova, lá na LEP tem isso, a nossa linda Lei 7.210 de 84, a nossa linda LEP vai falar para você o que é progressão, o que é regressão. Qual é o quantum da pena para o réu primário, qual é o quantum da pena, tá, para o réu reincidente. É sempre maior o tempo para o reincidente. Certinho? Fortíssimo abraço para vocês e lembrem-se da sabedoria da água. Ela nunca discute com seus obstáculos. Ela simplesmente os contorna. Isso é maravilhoso. Isso é uma lição de vida. Temos que levar essa sabedoria conosco todos os dias, sempre. Não discutamos com os obstáculos. Isso não vai fazer com que eles sejam removidos, né? Vamos contorná-los, superá-los. E ninguém nos segura, igualzinho a água, ok? Forte abraço para vocês. Até a próxima aula, artigo 64, ainda com reincidência. Até mais, pessoal. Clique lá.